Sociedade de Consumo Pop, May the 4th be with you! Que a força esteja com vocês. Hoje, 4 de maio, dia de Star Wars do mundo todo. Graças ao trocadilho, né? 4 de maio, May the 4th, entendeu? Entendeu? Bem, a gente tá aqui para fazer um vídeo especial sobre Star Wars para comemorar esse dia, logo depois da vinheta. Vamos falar aqui de curiosidades de Star Wars e como esse canal aqui essa semana tem falado muito de cospobre. Vamos falar sobre uniformes, fantasias, figurinos, sobre os trajes usados nos filmes de Star Wars, começando com um traje que nunca aconteceu. Sim, os Clone Troopers, os soldados que aparecem nos episódios 2 e 3, eles simplesmente não existem. Nenhum uniforme foi produzido, são todos em CGI. O George Lucas estava maluco, queria fazer CGI com tudo, e era CGI pra cima e pra baixo, os filmes pareciam desenho animado, aquelas batalhas de Jedi pulando igual maluco, e refletiu também nos soldados Clone Troopers, que eles simplesmente são todos feitos em computador. Apesar de a gente achar que tem sempre alguém atrás daqueles uniformes, não. Eles são todos falsos, não existe nenhum uniforme prático de Clone Trooper, acredite se quiser. E na contramão da tecnologia, vamos falar aqui de A New Hope, episódio 4, primeiro a ser filmado, lá em 1977, que tinha problemas de orçamento. O orçamento tava ali, ó, apertadaço. E o George Lucas tinha que improvisar tudo, parecia eu fazendo cospobre. E a roupa do C-3PO sofreu muito com isso, porque ela desmontava o tempo todo, ela era cheia de gambiarra, ela era toda colada com cuspe, ficava caindo direto no chão, e aquilo tudo sendo gravado no deserto da Tunísia tornava tudo muito mais complicado. Inclusive o Anthony Daniels, que faz a voz do C-3PO, e ele era fisicamente o C-3PO naquela época, ele sofreu porque uma hora a fantasia desmontou tão esquisito que foi direto no pé dele, e ele machucou o pé mesmo, ele se feriu, graças à fantasia de C-3PO, que era extremamente incômoda e até mesmo perigosa, como vocês podem ver. É por isso que na maioria das cenas, você vê o C-3PO só da cintura pra cima, porque da cintura pra baixo não era nada, era o cara de cueca. Também falando de Uma Nova Esperança, você também deve se lembrar dos Bantas, que eram aquelas espécies de mamute, com chifre gigante, todo peludo. Eles eram, como você pode imaginar, já que não existia CGI na época, elefantes disfarçados. Pegaram um elefante de verdade, colocavam uma capa nele, um disfarce, uma máscara, e saiu o elefante pelo cenário. Só que tudo foi gravado nos Estados Unidos, num lugar chamado Vale da Morte, olha o nome, que é considerado o lugar mais quente do mundo. E a equipe do filme conseguiu emprestado de um parque temático do sul da Califórnia o elefante asiático Magi, que teve a árdua missão de, naquele calor infernal, usar a fantasia, que era complicado, porque o elefante toda hora queria tirar. Ele realmente estava sofrendo de calor, mas mesmo assim colocavam de volta e gravavam. Achei até sacanagem. Se fosse hoje em dia, provavelmente essa cena nunca teria sido feita, porque o problema com o Greenpeace, com as entidades de proteção animal, seria tão grande que eles teriam realmente que desenvolver um banta de CGI, porque não ia ter condição. É muita sacanagem com o bicho. Ainda Uma Nova Esperança, sabe aquele roupão que o Obi-Wan Kenobi usa? Aquele traje igual um monge? Pois é, ele foi usado no filme e depois ele se perdeu, sumiu. 30 anos depois descobriram que ele estava para alugar numa loja de fantasias. Ele foi usado para outros filmes, como A Múmia de 1999, para um figurante, e também foi alugado várias vezes para festas de Halloween. E depois de 30 anos descobriram que aquele era o lendário hobby perdido do Obi-Wan Kenobi. Então ele foi recuperado e leiloado, sabe por quanto? 54 mil libras. Tudo porque o funcionário da loja de fantasias deve ter colocado para lavar, ou então olhado a etiqueta e teve escrito assim, Alec Guinness. Falei, pô, como? E o Peter Cushing, que foi o Grand Moff Tarkin também no mesmo filme, A Nova Esperança, ele depois foi recriado em CGI para Rogue One. Ele originalmente odiou o uniforme que ele tinha que usar, porque as botas eram muito apertadas e o pé dele não cabia dentro delas. Ele começou a se queixar muito e o George Lucas cedeu e falou, tudo bem, você não precisa usar, vamos gravar você só da cintura para cima ou atrás de algum anteparo, como uma mesa e tal, e você pode usar o que você quiser. E o cara gravou quase todas as cenas dele de chinelas. Botar o chinelão lá e pá de cima, pá de joelho para baixo era chinelo, joelho para cima era aquela almofadinha Grand Moff que a gente viu nos filmes. Peter Cushing naquela época já era uma grande estrela, um cara com puta estrada, e que o George Lucas era muito fã, então o George Lucas quebrou o galho do cara e fez essa bondade pra ele. Quem não teve essa colher de chá foi a princesa Leia. Carrie Fisher passou aperto também Uma Nova Esperança, sabe por quê? Porque ela não podia usar sutiã naquela roupa toda leve que ela usava de princesa Leia. O George Lucas insistia que no espaço não existe roupa íntima. Ah, George Lucas, safadinho. E para os mamilos dela não aparecerem naquele vestido tão fino, ela teve que colocar fita adesiva por cima
para eles poderem ficar mais escondidos, para não parecer que a Princesa Leia estava com um farol aceso, estava com 2 turbolaser apontados para a Estrela da Morte. Aliás, a própria Carrie Fisher reclamou muito das roupas que ela teve que usar, tanto em Uma Nova Esperança quanto em Império Contra-Ataca. Ela achava as roupas muito masculinizadas e não dava nem para ver direito que ela era uma mulher. Então, pro Retorno de Jedi, a galera olhou e falou assim: ah é? Ah é? Você vai ver que nós vamos arrumar para vocês. E fizeram o lendário e infame biquíni dourado da Princesa Leia. Pô, que mudança, né? A mulher parecia um fantasma no primeiro filme, no terceiro ela já tava toda lá gostosona, de biquininho pelos desertos de Tatooine. Porém, esse figurino tinha um grave problema, porque ele ficava caindo, e toda hora antes de gravar tinha que olhar se as coisas estavam no lugar, se não tinha nada pulando. E várias vezes tiveram que refilmar as cenas, porque os seios da Carrie Fisher voavam por cima daquele biquíni apertado e tinham que parar tudo e voltar. Ah, nerds, agora eu dei uma coisa pra vocês pensarem, hein? E pra encerrar, talvez a curiosidade mais bizarra é que o Chewbacca, que é aquele personagem todo peludo do Star Wars, ele quase usou bermuda. Eu vou explicar. Porque o pessoal da Fox não gostou nada de ver o Chewie andando peladão pelo espaço. E o George Lucas argumentava, não, ele é como se fosse um cachorro, ele é coberto de pelos, não dá pra ver nada. Ele não está nu, exatamente. Mas o pessoal da Fox bateu o pé e queria que o filme fosse para maiores de 17 anos, enquanto Chewbacca não usasse calças. Mas no final prevaleceu o bom senso e liberaram o personagem, e até hoje eu não vejo ninguém reclamar que o Chewie corre por aí balançando seus negócios pelo espaço. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo especial sobre curiosidades como os cospobres, cosplays, figurinos e fantasias de Star Wars, do universo de Guerra nas Estrelas, que a gente ama, esse canal adora, foi o primeiro vídeo desse canal. Inclusive você pode dar uma olhada nessezinho aqui, que vai ter um monte de vídeos sobre Star Wars para você recordar aqui nesse canal. Gente, que a força esteja com vocês, e a gente volta em breve com outro assunto da cultura pop aqui no canal 4 Coisas. Tchau!